Voltando aqui para o sistema. Gente, pega agora a calculadora para vocês calcularem junto comigo, tá? Eu tô com a minha calculadora aqui. Eu ia calcular aqui na tela, mas como eu tô com um computador que é difícil para fazer os cálculos aqui, que é um notebook, então não vai ter como eu calcular, mas vocês podem ir calculando junto aí, vamos conferir para ver se tá tudo certinho essa rescisão, tá? Ó, saldo de salário é uma demissão sem justa causa. O empregado tem direito ao saldo de salário? Sim, tem direito ao saldo de salário. Nesse caso, a data de demissão é 13 de agosto de 2020. Então, o saldo de salário são 13 dias de agosto. Como que eu faço o cálculo dos 13 dias de agosto? Eu vou pegar o salário, no caso, que é 1.000. Façam um cálculo aí junto, quem puder tiver calculadora, que aí vocês vão conferindo e vão vendo se está certo. 1.980 de salário, dividido por 30, multiplicado por 13 dias. Deu R$858. Quem tiver com calculadora aí, confere e vê se bateu. Então, gente, tá correto o saldo de salário do empregado? Tá correto. 13º salário integral. Aqui, a gente tá pagando para eles 7/8, 7/12 de 13º. Como que eu sei que tá certo? Tá certo pagar 7/12 de 13º? O 13º ele é calculado dentro do ano, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Se o mês foi trabalhado mais que 15 dias, tá? Então, o empregado já estava, como ele foi admitido ano passado, em 2020 ele já estava trabalhando desde janeiro. Então, janeiro conta 1/8, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7/12, tá? Agosto, ele foi demitido dia 13 de agosto. Por que eu não estou considerando agosto? Porque agosto é menos de 15 dias. Dia 13 de agosto, só o 13º, sem considerar a projeção, aí vocês vão ver daqui a pouco como que influencia a projeção do aviso prévio, mas sem considerar a projeção de aviso prévio, são 7/8 quem tem direito. Agosto, só 13 dias, não tem direito ao 8º. Então, como que vai fazer o cálculo? 1.980 dividido por 12/12, multiplicado por 7. Faz aí, gente. 1.155. Se o de vocês bateram aí, dá um okzinho aí. Agora o que vai influenciar? A projeção do aviso prévio aqui no cálculo do 13º. Agora a gente vai levar em consideração a projeção do aviso prévio. Agosto, trabalhou só 13 dias, não tem direito ao 8º. Porém, esse empregado tem mais de um ano de empresa, concordam? Ele começou a trabalhar dia 10 de julho de 2019 e a rescisão dele 13 de agosto de 2020. Deu um ano e um mês, né? Como ele já tem mais de um ano, ele tem direito a 33 dias de aviso prévio. Nesse caso, a gente vai continuar contando para fins de cálculo do 13º e de férias também. Eu vou mostrar aí para vocês em seguida. Então, por exemplo, eu vou contar a data de demissão foi 13 de agosto, né? Então, a projeção do aviso prévio, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Gente, uma dica pra vocês. Aí você fala assim, como que eu vou calcular a projeção do aviso prévio? Tem que ficar contando no calendário 33 dias pra ver quando termina a projeção do aviso prévio do empregado? Eu gosto de usar bastante, tem uns outros sites também. Esse site aqui, gente, depois eu posso mandar pra vocês no Telegram. Quem tiver no grupo do Telegram, eu vou mandar por lá. Esse site aqui é muito bacana porque você consegue calcular, e eu já uso muito ele, eu sei que ele faz tudo os cálculos direitinho, os dias. Então, por exemplo, aqui, tá dando pra ver a tela da internet? Vocês estão vendo essa tela aí de cálculo do... Estão vendo? Tá. Eu vou considerar aqui contagem do primeiro e do último dia. Então, a gente vai colocar aqui. A data de início e a data de fim. O funcionário foi demitido dia 13 de agosto de 2020, tá? E quantos dias de aviso prévio? Como ele tem mais de um ano, ele tem direito a 33 dias de aviso prévio.
Se ele tivesse 2 anos, ele teria direito a 36 dias de aviso prévio, tá? E assim por diante, vai aumentando 3 dias por ano. Aqui eu vou colocar 33. Calcular. Gente, o limite da projeção do aviso é no total de 90, tá? Ó, ele dá a data, então... peraí. 33 dias, acho que o meu sistema tá colocando um dia... tá, não conto o dia da demissão, gente. Eu coloquei aqui contagem, mas não conto. 13 de agosto, mais 33 dias. A projeção do aviso dá 15 de setembro, vocês veem aqui que ele já dá. Imagina eu pegar a calculadora e contar 33 dias. Eu posso até errar, né, o cálculo. Então é importante ter algum auxiliar que nos ajude a fazer o cálculo. Então, gente, se vai até 15 de setembro a projeção, os direitos também vão até 15 de setembro. Então, a gente vai considerar, a gente contou que tinha 7 avos, a gente vai considerar agosto e setembro. Setembro vai até o dia 15, 15 de setembro, mais de 15 dias de trabalho em setembro. O empregado ganhou mais 2 avos de 13º, só que nesse caso a gente separa, a gente fala que esses avos são indenizados, porque ele ganhou por conta da projeção do aviso e não por conta de tempo de trabalho. Aí aqui vocês podem ver, ó, 13º, 1/12 indenizado, ele tem direito a 2, tá? 2. Então, para você calcular para ver se está certinho, 1980 dividido por 12, multiplicado por 2. R$330. Então, bateu aqui, tá? Então, no total, esse empregado recebeu de 13º, 7, 8, 9 avos, tá? 2 indenizado e 7 normais. Vamos para as férias. Vou mostrar para vocês aqui, eu fiz no Excel até para facilitar o entendimento das férias. Nesse caso aqui, vamos lá para o Excel que é mais fácil de vocês entenderem. Estão visualizando aí o Excel? Espera aí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Acho que deu. Ó, gente, a data de emissão 13 de agosto. Então vamos fazer aqui vamos entender aqui como que funciona o período aquisitivo de férias, tá? O empregado foi registrado dia 10 de julho, 9 de julho de 2020 completou 12 meses de trabalho, tem direito a 30 dias de férias. Ele não gozou dessas férias, não descansou e nem recebeu. Tem direito a 12/12 de férias. Qual que é a situação dessas férias? Vencida, tá? Então, ele completou agora, dia 9 de julho, mês passado, 1 ano de trabalho e ele tem direito a férias que pode, se ele continuasse trabalhando, poderia tirar até o ano que vem, tá? Então, ele teria mais 1 ano para poder gozar essas férias, só como ele está sendo mandado embora, essas férias têm que ser indenizadas. A gente voltando aqui no sistema, você pode ver que o sistema está pagando uma férias vencida no valor integral do salário de 1980. Então tá correto. Ele completou 1 ano, tem 30 dias de férias, está pagando 1980. Agora vamos ver as férias proporcionais, quanto que ele tem de direito. Aqui, gente, para começar a contar as férias proporcionais, aquela lá vencida já matou. Aí a gente vai para cá, de 10 de julho de 2020 até 9 de agosto de 2020. Em 9 de agosto de 2020, ele completou 1 avo de férias proporcional, tá? Eu coloquei aqui que essa férias é proporcional, 30 dias completo. Então, 30 dias completo, direito a 1 avo de férias. Aí a gente vai lá na rescisão, você vai ver aqui, ó, férias proporcionais, 1 avo, 165, tá? Como que é o cálculo? 1980 dividido por 12 dá vezes 1, né? 165, tá? Aqui é referente a 1 avo de férias proporcional. Depois a gente vai para o adicional de férias. Vamos aqui para o férias indenizadas. Como que eu sei o cálculo da férias indenizada? Vou continuar contando. Aqui, gente, eu já estou sofrendo a influência do aviso prévio, da provisão do aviso prévio. Lembra que aí vai até 15 de setembro para fins de cálculo de férias, 13º, todos os direitos do empregado
projeção 15 de setembro. Então, eu vou continuar contando. Aqui vai até 9 de julho. Aí eu começo a contar de 10 de julho até 9 de agosto. Não, desculpa, gente, na linha de baixo. A gente já contou aqui que ele teve um avo de proporcional. Agora a gente vai aqui de 10 de agosto a 9 de setembro. Ó, aqui, ó, gente, no dia 13 ele foi demitido, tá? No dia 13 ele foi demitido, ele já não teria direito a essa férias indenizada aqui. Mas, como tem a projeção até 15 de setembro, ele acabou, por conta da projeção do aviso, olha a importância disso, ganhando férias indenizadas. Então, aqui, de 10 de agosto até 9 de setembro, ele tem direito a mais um avo de férias, e essa férias aqui é indenizada. Então, se a gente for ver aqui no sistema, férias um dozeavo indenizado, aqui ó, tá pagando um avo, 165, igualzinho de cima também proporcional, um avo, 165, tá? Vamos voltar aqui. Porque as férias, gente, você tem que ir contando direto até o término da projeção do aviso, tá? Então aqui ó, a gente já pagou aqui indenizado, vocês viram lá no sistema que tá ok, agora a gente vai pra ver se tem direito a mais algum avo de férias. Então a gente vai continuar a contagem aqui, de 10 de setembro até o dia 15 de setembro, que é quando termina a projeção do aviso. Aqui, gente, eu coloquei que deu 6 dias. Do dia 10 de setembro até o dia 15, dá 6 dias completos. 6 dias completos não dá direito a mais um avo de férias. Por quê? Porque para ele ter direito a mais um avo de férias tem que ser pelo menos 15 dias de trabalho. Como não deu, 15 dias de trabalho deu apenas 6, então não tem direito a mais nenhum avo indenizado. Deu para entender, gente, essa parte aqui? Na verdade é uma contagem direta, tá? É uma contagem direta aqui, tá, gente? Só que eu separei aqui em linhas para vocês entenderem o que é vencida, o que é proporcional e o que é indenizada. Mas vocês veem aqui que desde quando ele começou a trabalhar na empresa, dia 10 de julho, até o final da projeção de aviso, 15 de setembro, a gente, considerou esse período aquisitivo todo para cálculo dos direitos de avos de férias, só que a gente só separou porque é preciso separar isso na rescisão para entender cada direito da onde que veio. Então, gente, agora aqui, ó, vocês podem ver que todas as férias que a gente está pagando aqui tem que vir acompanhada do adicional de 1/3. Então, aqui, vamos calcular o adicional de 1/3 das férias vencidas. Você vai pegar 1.980, dividir por 3, dá R$660. Aqui, ó, tá sendo pago R$660. Agora aqui, férias proporcionais. Pega 165 de férias proporcionais, divide por 3, dá 55. Opa, peraí. 165 de férias. Tá certo. 165 de férias proporcionais, divide por 3, dá R$55, tá? E férias e qual que faltou? Férias indenizadas aqui. Também é 165 a base. Você pega o valor das férias, divide por 3, que seria 1/3, dá R$55 também. Então, vocês estão vendo que está pagando todas as férias e todos os adicionais de férias, tá? Aviso prévio. Gente, agora a gente vai chegar no aviso prévio que eu estava falando. Vocês veem aqui que na rescisão está sendo pago 33 dias de aviso prévio para esse funcionário. E aí é porque ele tem mais de um ano, tem direito adicional de 3 dias de aviso, 33 dias. E esses 33 dias, vocês viram que a gente utilizou para calcular férias e 13º. 33 dias de projeção para frente dá até 15 de setembro. Ó, o aviso prévio de 33 dias. Como que a gente calcula? Então, a gente vai pegar o salário do empregado, 1.980, tá? Dividir por 30 dias, porque aí eu vou saber qual que é o valor que o funcionário ganha por dia e eu vou multiplicar por 33, vezes 33. Dá R$278. Tá batendo aqui com o sistema. Deixa eu beber uma aguinha. Vocês estão calculando junto aí? Tá conseguindo acompanhar?
Deem um joinha se vocês estiverem conseguindo acompanhar ou não os cálculos que a gente está fazendo. Não sei se eu estou indo muito rápido. Eu tô querendo dar uma acelerada, gente, pra gente poder, pra mim conseguir responder se tiver alguma pergunta no final também, tá? Mas se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, mandem mensagem, que aí eu volto nos cálculos, a gente refaz alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Gente, fundo rescisão. Agora eu também fiz coloquei no Excel só para vocês entenderem. Não é no fundo rescisão, coloquei no Excel da multa. Fundo rescisão ainda é ok, normal. Fundo rescisão. Como que a gente calcula o fundo rescisão? A gente vai ver tudo que incide fundo de garantia aqui. No caso, o sistema ele separa o que é fundo de rescisão, o que é fundo de 13º e o que é multa do fundo de garantia. Então, a base de cálculo para o fundo de rescisão nesse caso aqui, sabe que eu tô vendo aqui que eu tinha lançado hora extras nessa rescisão, gente, e não apareceu aqui, agora que eu tô vendo isso. Eu ia pegar e somar hora extra aqui, que lembra que eu falei pra vocês lá no início que eu lancei hora extra por funcionário? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela não entrou as horas extras aqui. Acho que dá tempo da gente lançar. Ela não entrou mesmo. Gente, eu vou lançar agora e recalcular essa rescisão, tá? Só pra gente deixar um pouquinho mais complexa. Ter mais informação, que eu acho legal ter essa variação de informação na rescisão. Então eu vou lançar aqui, tá? Vou lançar uma rúbrica de hora extra. Vou lançar essa daqui de 60%. Eu achei que eu tivesse lançado. Na rescisão eu falei que o funcionário tem horas extras, né? Aqui, ele tem 10 horas positiva. Hora extra, 10 horas. Gente, como esse cálculo aqui é online, eu prometi pra vocês que seria online. Então, acho legal fazer isso, né? Ó, hora extras, 10 horas extras, tá? Que é do banco de horas do funcionário. Aí eu vou gravar. Porque aí vocês veem também um pouquinho. Eu vou recalcular aqui a rescisão, para ele considerar essas horas extras. E aí pode ser que demore um pouquinho, mas dá tempo pra vocês beberem uma água, correr no banheiro rapidinho, quem quiser. Vamos recalcular. Temos alguma pergunta, Tassiane? Enquanto calcula aqui. O pessoal tá entendendo tudo, né? Que bom, né? Essas mensagens aqui é normal, tá, gente? Porque essa empresa é uma empresa exemplo. Não tô usando dados de ninguém. Até pra não expor, né? Ninguém. Ah, agora calculou aqui. Vamos ver se ele está considerando agora as horas extras. Vamos conferir, gente, antes as horas extras, antes de fazer o cálculo do fundo de rescisão, tá? Aqui, ó, a gente lançou então para o empregado 10 horas extras do saldo positivo que ele tinha no banco de horas. Então, como que a gente faz o cálculo? A gente vai pegar o salário do empregado, da empregada em 1980, dividir por 220, 1980 dividido por 220, que é o total de horas, o limite de horas que pode ser trabalhado no mês. Aí eu vou ter o valor da hora normal, né? Aí eu vou adicionar, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão fazendo junto comigo. Peguei o salário dividido por 220, deu R$9 por hora. Eu vou adicionar, vocês veem que o adicional aqui é de 60%, o mínimo é de 50%, tá? Que é previsto na CLT. Esse sindicato aqui, digamos que esse sindicato aqui exige que seja pago 60%. Mas, então aos R$9 por hora eu vou adicionar 60%.
A minha hora com o adicional de 60% ficou em R$ 14,40. Agora eu vou multiplicar por 10, vezes 10. Deu R$ 144. Então tá batendo, tá, gente? Está batendo o cálculo da hora extra. Agora vamos lá para o cálculo do fundo de garantia. Do fundo de garantia sobre rescisão. O que eu tenho que levar em consideração? Saldo de salário de 858 para conferir o fundo, tudo que for base para o fundo de garantia mensal. Reflexos de hora extra, 26 de 18. Horas extras, 144. Agora deu uma base de 1028,18. Eu vou multiplicar por 8%, que é a alíquota do fundo de garantia. Peraí. Fundo rescisão, 256,49. Ah, gente, esqueci do aviso prévio. Peraí, de novo. Vamos de novo. 858, tá? O aviso prévio também incide. 858 mais 26,18 mais 144 de hora extra mais o aviso prévio aqui embaixo de 2.178. Ó, a base, confere comigo, vê se deu certo. Deu 3.206,18 vezes 8%, que é a alíquota do fundo de garantia. Bateu. Deu R$ 256,49. Quem conferiu aí, tá certo? Vamos pro cálculo do 13º. Eu vou deixar o cálculo da multa por último, porque a multa utiliza como base o fundo da rescisão e o fundo do 13º. Férias, não sei se vocês sabem, na rescisão, quando elas são indenizadas, ou seja, quando elas são pagas na rescisão, não tem incidência do fundo de garantia, só tem incidência quando elas são recebidas no período de gozo. Quando elas são indenizadas, não tem incidência do fundo de garantia, tá? Nem de INSS. Ó, agora a gente vai para o fundo 13º. O que a gente tem que pegar para calcular o fundo 13º? A base do 13º. Então, o que a gente tem de base aqui de 13º? 1.155 mais o 13º indenizado aqui, os dois avos, 330 vezes 8%. Deu 118,80. Cadê o 13º? Ah, eu coloquei tudo junto, gente, mas aqui ele tá calculando separado, ó. O 13º da rescisão, que é os 7 avos, e o indenizado ele tá calculando separadamente. Mas se a gente somar, vamos ver se dá o 118,80 que eu calculei. 92,40 do 13º normal, do fundo sobre o 13º normal, e 26,40. 118,80, tá certinho, gente, o fundo sobre o 13º, tá? Agora, a gente vai calcular a multa. Como é que eu calculo a multa? A multa, gente, todo tipo de fundo que for depositado para a empresa, pela empresa para o funcionário, é base de cálculo para a multa do fundo de garantia. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui no Excel uma planilhinha. Uma coisa importante antes, como esse funcionário é fictício, ele não tem uma conta na Caixa, então ele não tem um extrato para fins rescisórios. Mas quando você for fazer uma rescisão real, você vai ter que pedir na Caixa Econômica um extrato de garantia para fins rescisórios. E aí eu meio que simulei aqui um extrato, tá? Por que é importante o extrato para fins rescisórios? Porque além de ele vir a base de cálculo para cálculo da multa do fundo de garantia, você consegue ver se a empresa está devendo algum fundo de garantia, e se ela estiver devendo, tem que recolher antes de fazer o cálculo da multa, tá? Para constar lá no extrato do funcionário, antes de fazer o depósito da multa do fundo de garantia. Então aqui no nosso funcionário X, o extrato dele é assim, ó. Vocês podem ver que no extrato consta todos os fundos que foi pago para ele. Gente, esse não é o extrato oficial da Caixa, tá? É uma simulação de extrato. É como se fosse, aqui eu só tô dando um exemplo, peguei um relatório aqui do sistema para vocês entenderem mais ou menos como seria um extrato. Aqui, ó, o funcionário entrou em julho de 2019, então tem os fundos depositados dele desde julho até o último mês que ele trabalhou completo, que já foi depositado, que foi o mês anterior, agora de julho de 2020. Então, só aqui deu 1.963,20.
eu puxei aqui também o fundo de 13º. Então, aqui tem o fundo de 13º, como vocês sabem, em novembro tem o adiantamento 13º, R$ 39,60, e em dezembro tem aqui o 13º que é pago integral. Aí eu somei aqui no canto. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Dá. Puxar um pouquinho pro lado, vocês estão vendo aqui? Ó, aqui seria a base. Gente, outra coisa, o extrato da caixa vem com as correções da TR. Esses daqui eu vou levar só em consideração nessa rescisão o saldo sem correções, tá? Que a caixa faz. Então aqui, ó, eu peguei e somei tudo que eu mostrei pra vocês. R$ 1.963,20, que é os fundos pagos de julho de 2019 a julho de 2020. R$ 39,60, que é o fundo pago referente ao recebimento do 13º do ano passado, adiantamento. E R$ 39,60, que é o fundo pago em dezembro referente ao 13º integral. Aí eu somei aqui, ó, a base de cálculo do fundo é R$ 2.042,40, tá? Então, essa base, além do que a gente está calculando agora na rescisão, vai ser utilizada para cálculo da multa do fundo de garantia. Então, soma comigo aí, R$ 2.042,40, que seria o saldo para fins rescisórios que eu tenho lá na caixa, mais... O que mais que eu tenho que levar em consideração? Os fundos que foram calculados na rescisão, no mês da rescisão. Por que eu tenho que incluir esses fundos na base de cálculo para calcular a multa? Porque esses fundos ainda não constam na conta da caixa, tá? Esses fundos eu estou calculando agora e eles vão ser recolhidos junto com a guia da multa do fundo de garantia e vão constar depois, porque esse é o mês vigente, ainda não foi fechado, encerrado o mês. Então, eu estou fazendo um adiantamento na rescisão, tá? Do recolhimento desses fundos de garantia. Então, junto com os 2.042,40, eu vou somar o fundo de rescisão, 25649, o fundo do 13º, normal, 92,40, e o fundo do 13º indenizado, 26,40. Então, a minha base de cálculo para a multa do fundo de garantia é de 2.417,69. Vamos ver se está certo. Aí, sobre essa base, depois que eu cheguei na base da multa do fundo de garantia, eu vou aplicar a multa de 40%. Então, eu vou multiplicar vezes 40%. Deu 967,08. Tá batendo aqui com o sistema, vocês estão vendo, né? 967,08. Então tá certinha, gente, a multa. Deu pra entender como é que calcula a multa? Se não deu também, depois a gente pode falar sobre isso. Participação nos lucros. Essa empresa, esse sindicato, exige pagamento de participação nos lucros. Eu falei lá no início, por isso sempre considerar as informações. Cadê aqui? Gente, tem um negócio que eu não mostrei pra vocês, vou mostrar daqui a pouco. Ó, aqui no início eu falei que o acordo, que o sindicato acordou com a empresa R$ 1.000 por funcionário de participação nos lucros, bem gordinha essa participação, normalmente sindicatos colocam um valor a menos, também depende do porte da empresa, né? E aí, essa participação de lucros, ela tem que ser paga no mês de outubro de todo mês de outubro de cada ano, tá? Porque aí sempre tem o dissídio e é negociado uma nova participação de lucros. Ela tem que ser paga em outubro de 2020, o valor à vista, R$ 1.000. Só que o funcionário X que a gente está demitindo hoje, ele não cumpriu a vigência da convenção coletiva, ou seja, ele não vai trabalhar até outubro. Por conta disso, ele não tem direito de recebimento da participação dos lucros no valor integral de R$ 1.000. Porque ele não vai ficar até o final. Muitos sindicatos nos acordos põem que tem que ser considerada a projeção do aviso quando for indenizar a participação dos lucros na rescisão. Então, se a gente considerar que a projeção do aviso prévio desse funcionário vai até 15 de setembro, a gente vamos calcular quantos avos que dá. Então, vou contar com vocês. Se o período dessa convenção coletiva, o período desse acordo, é desde novembro de 2019 até outubro de 2020, então a gente vai contar novembro,
dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 15 de setembro. 15 de setembro, mais de 15 dias, dá direito ao 11º avo. 11 avos para fins de PLR, tá, gente? Então, a gente vai pegar a base, que é R$1.000, dividir por 12 avos e multiplicar por 11. Normalmente, os sindicatos também fazem a especificação de como que vai ser dividido esses avos, se for pago de forma proporcional. Normalmente, é dessa forma que eu tô fazendo. R$916,67. Eu calculei aqui e bateu com o que está no sistema. Gente, o sistema, quando ele é bem parametrizado, quem não trabalha na folha de pagamento e for trabalhar, vai entender que o sistema parametrizado, ele ajuda muito, né? Ele salva a vida. Mas assim, nenhuma rescisão pode ser feita de olho fechado, calcular no sistema e pronto, acabou, para pagar. Não, tudo tem que ser conferido, porque o sistema faz o que você manda. Se você esquecer, vocês viram aqui que eu não lancei as horas extras desse funcionário que eu tinha comentado que ele teria hora extra. Eu não lancei, o sistema não sabe que tinha. Se eu não tivesse conferido, o funcionário ia deixar de receber essas horas extras e ele sairia prejudicado, tá? Poderia até ter processos depois por conta disso, por um erro do profissional do departamento pessoal. Então, não confie em 100% no sistema. Por mais que você saiba que ele está parametrizado, precisa conferir, tá? Porque ele pode errar até nos cálculos. Se a base dele, as rúbricas aqui, não tiver configurada certinho, ele erra nos cálculos. Então, não dá para confiar. Precisa entender e precisa conferir para ver se ele está fazendo certinho. Lógico que também, antes de mostrar para vocês, eu já tinha dado uma olhada na rescisão, já tinha visto se os cálculos estavam corretos. E agora vocês estão vendo que está batendo. Gente, aqui, desconto de INSS. Olha, INSS sobre rescisão. Qual que é a base do INSS sobre rescisão? Saldo de salário, aviso prévio, horas extras. O INSS sobre 13º, a base é o 13º, vou calcular daqui a pouco. Férias incide o INSS? Não, então não vou somar na base de cálculo. Não incide o INSS sobre o aviso prévio, tá? Recentemente houve uma mudança referente a isso e agora não incide mais na rescisão. Eu não ensinei vocês a calcular o reflexo, né? É legal, tem cálculo de reflexo e outras coisas que eu acho que eu vou fazer uma aulinha só para esse tipo de cálculo, tá? Porque é um monte de coisa, é uma média, várias considerações que tem que ser feito para calcular o reflexo. Eu vou deixar pra gente calcular em um outro momento, de repente vou fazer só uma aulinha para esse tipo de cálculo. Aliás, é legal também fazer, porque eu tô mostrando aqui pra vocês, mas é legal de repente uma aula só sobre os cálculos, né? Sobre incidências, o que incide, por que tal verbo incide uma coisa e não incide outra coisa. É legal fazer uma aula só sobre cálculos tributários aí, no caso da folha de pagamento, tá? Não vou me adentrar muito nisso, até por conta do tempo, que tem ainda bastante coisa pra gente ver aqui. Se vocês quiserem, depois que a gente faz uma aula só sobre cálculo tributário, hora extra, reflexo de hora extra, como que calcula a média, deixa aí um comentário, um joinha pra gente fazer alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Sabe por que eu tô falando pra vocês sobre o reflexo? Uma outra coisa também. O cálculo do INSS em março agora desse ano mudou também. Até fevereiro era feita de um jeito e agora a partir de março ele mudou. Então, isso é por isso que é legal uma aula de cálculo. De repente uma aula de cálculo também só sobre o INSS, tá? Porque nesse valor aqui de salário ainda não vai influenciar aqui na hora que a gente for calcular. No 13º sim. Mas eu vou mostrar pra vocês, só não vou entrar em detalhe, porque é um cálculo que vale a pena uma aula só pra ele. Igual da aula de reflexo, de médias, o INSS também, com essa mudança que teve, porque agora o INSS tem uma tabela progressiva. E eu acho que pra quem for novo no departamento pessoal, nem vai entrar nesse universo aqui de agora. E se tiver que conferir uma rescisão antes de março de 2020... talvez fique um pouco confuso em relação ao cálculo do INSS. Então, de repente, uma live ou uma aula só para cálculo de INSS, tá? Por que eu tô falando isso?
Porque aí a gente vai entrar num outro contexto aqui de cálculo, na hora de eu explicar o cálculo, que vai fugir do nosso foco, que é o cálculo da rescisão. E eu quero fazer um negócio legal para poder explicar para vocês. Então não adianta eu fazer uma coisa aqui meia boca, gente, deixa eu explicar rapidinho como que era o cálculo de INSS antes, como que é agora, até porque tem que, né, ser detalhado. Então, espero que vocês entendam aí meu posicionamento referente a isso. Ó, na tabela de agora, gente, a base até 1.045, a alíquota é 7,5%. Só que depois, quando vai avançando o valor dos salários, aí tem uma forma de cálculo diferente, tá? Eu vou calcular aqui, mas eu não vou demonstrar exatamente como faz esse cálculo, porque é meio chatinho. Então, a gente vai fazer em uma outra aula. Vamos lá para o cálculo do INSS sobre a rescisão. 858, saldo de salário, reflexo 26,18 e mais a hora extra R$144. 1.028,18. Ó, a base de cálculo do INSS deu 1.028,18, não sei se vocês chegaram nesse valor junto comigo, vezes 7,5%. Porque até 1.045 é 7,5%. Vocês podem ver que aqui na rescisão a alíquota também tá 7,5%, né? Dá R$ 77,11. Agora aqui o INSS sobre o 13º, vocês veem aqui que a alíquota não tá mais 7,5%, ela tá 7,94%. E isso é devido a essa nova tabela, essa tabela progressiva, tá? Então, parte eu vou calcular 7,5%. Vamos ver primeiro qual que é a base do 13º, vamos somar. 13º, 1.155, mais os dois dozeavos do 13º indenizado, 330. 1.485 a base. A base, gente, passou de 1.045. Então, eu vou usar duas alíquotas diferentes para calcular o INSS, tá? Então, eu vou pegar 1.485, vou primeiro calcular em cima de 1.045, 1.485 menos 1.045, 1.485 menos 1.045, eu vou deduzir, tá? 1.045 é 7,5%. 1.045 vezes 7,5%. 78,37. Anotem esse valor. 78,37. Deixa eu ver quanto que tinha dado aqui que eu já até esqueci. A base. 13º, 1.155 mais 330. 1.485. Eu já calculei sobre 1.045. Então, agora eu vou fazer sobre a diferença. 1.485 menos 1.045. Vou calcular sobre 440. Ó, gente, vou até mostrar pra vocês aqui a tabela. Agora essa tabela aqui, tá? E depois eu mostro como que era anteriormente. Esses 440, eu vou aplicar a alíquota de 9%. Mais 78,37 que eu pedi pra vocês anotarem. Deu 117,97. Deixa eu ver se foi isso mesmo. 117,97. Gente, é muito legal a gente fazer uma aula só sobre isso, tá? Fazer vários exemplos de cálculo do INSS com base na tabela antiga e na atual, porque dá várias possibilidades de alíquota e eu acho que foi benéfica essa mudança que o governo trouxe com a reforma previdenciária. Foi a reforma da Previdência que trouxe essa mudança de cálculo. E por que ficou benéfico para o empregado? Porque às vezes o empregado pagava muito mais de imposto de INSS quando ele tinha um salário um pouquinho maior, não era um valor justo, tá? E agora ficou mais justo. Peraí, gente, deixa eu só desligar aqui. Agora ficou mais justo o cálculo, porque muitos funcionários passaram a pagar menos de INSS por conta dessa nova forma de calcular o INSS. Eu vou fazer isso, um cálculo para vocês, vou fazer uma aulinha só sobre isso, tá? E imposto de renda sobre rescisão, gente. Agora que o cálculo do imposto de renda é outro cálculo, assim, que é mais chatinho, né? Por isso que é legal uma aula de cálculo. Ó, gente, como que a gente vai utilizar? Para o cálculo do imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda não é
a competência, na verdade, do imposto de renda, a base de cálculo, é sempre o pagamento. É sempre o mês que foi pago. Os valores pagos de imposto de renda dentro do mesmo mês é que vão servir de base de cálculo para o imposto de renda. Então, eu vou ter que puxar a folha aqui do mês 7. Ó, essa folha de julho aqui do funcionário, quando ele ainda estava trabalhando. E eu vou ter que... Por que eu estou puxando a folha do mês 7 do funcionário? Porque, como vocês sabem, a folha de julho é paga no quinto dia útil do mês seguinte. Então, o recebimento desse salário pelo empregado foi em agosto. Então, a base de cálculo do imposto de renda vai utilizar também a folha de pagamento de julho pelo pagamento, porque a base de cálculo é sempre o pagamento. Tá dando para entender? Então, assim, a folha de julho foi paga em agosto. E a rescisão, ela vai ser paga em agosto. O prazo de pagamento da rescisão é de 10 dias após, contando da data de demissão, 10 dias para pagamento da rescisão. Ainda cai em agosto. Então, a gente pega tudo que é pago dentro do mesmo mês e utiliza para cálculo do imposto de renda, tá? Então, o que a gente vai ter é a folha de julho. A gente vai pegar o salário base, 1980. A gente vai pegar na rescisão também o salário base de rescisão. Vamos considerar também aqui horas extras, tá, gente? Mais 26 e 18. Calculem comigo. Mais 144. A gente vai ter uma base de cálculo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não peguei aqui. Deixa eu ver se ele separou o imposto de renda. Não, ele fez cálculo do imposto de renda só, tá? 200 e... Ah, não, gente, peraí. Deixa eu ver o que ele tá considerando aqui. O aviso prévio, acho que faltou. Não, tá certo. No aviso prévio não tem imposto de renda também. Ó, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei aqui só pra somar, pra poder ajudar aqui pra gente não ficar somando um por um, tá? Então, o que eu tô considerando aqui? Em julho, salário, tá? Salário de julho. E em agosto, todos esses. Saldo de salário, hora extras e reflexo. Vamos somar tudo. Então, deixa eu somar de novo, porque aqui ele já tá descontando. 1980 mais agosto 858 mais 26 e 18 mais 144. Deu 3.000. Nossa, será que deu isso mesmo? Confere comigo, gente. 858 de saldo de salário, 26 e 18 de reflexo e 144 de hora extra. 1028 e 18. Aí eu vou aqui. O salário base de julho, mais 1.980. Eu acho que é isso mesmo. 3.008 e 18. Agora, gente, eu vou descontar o INSS. Para fins de cálculo do imposto de renda, a gente tem que descontar o INSS. Se o funcionário tiver dependentes para fins de imposto de renda, também descontar o valor que por dependente. Eu já vou mostrar a tabela para vocês do imposto de renda. Então, agora eu vou descontar o INSS do mês que passou, como eu estou considerando a base do mês que passou, vou descontar o INSS do mês que passou também. O INSS aqui, ó, é 16252, menos 16252. E na rescisão, vamos pegar o que tem de INSS, não sobre o 13º, sobre a rescisão, tá? 7711, menos 7711. A minha base de cálculo está dando 2.768,55. Vamos pegar a tabela do imposto de renda. Aqui a gente tem a tabela, tá? Tabela progressiva do imposto de renda. Ó, gente, a base de cálculo que eu tenho aqui, já abatendo o INSS, não estou considerando dependente, é de 2.768,55. Isso significa que se eu ficasse até 1903,98, eu não teria nenhuma alíquota para aplicar de imposto de renda, não incide imposto de renda até essa primeira faixa aqui.
Como eu estou na segunda faixa, de 1.903 até 2.826,55, aí vai incidir 7,5% de imposto de renda. Aí o que você vai fazer? Fazer 2,76855 vezes 7,5%. Deu 207,64. Aí eu tenho essa parcela de desconto aqui, essa parcela a deduzir que a Receita Federal deixa fazer esse abatimento. É 142,80. Então eu pego 207,64 menos 142,80. Deu 64,84 de imposto de renda a recolher. Será que acertamos no cálculo? Vamos descer lá para ver. Cadê o imposto de renda aqui? Achei aqui. 64,84. Vocês estão vendo aqui, ó, IRF, 7,5% de alíquota, 64,84. Então, considerar todos os recebimentos do mês, descontar INSS, descontar dependente se tiver, ver em qual faixa se aplica, aplicar a alíquota e descontar a parcela a deduzir. Gente, ó, nesse sindicato, ele prevê o desconto da contribuição assistencial. Vocês estão vendo aqui de 1%? Por isso que observar a convenção coletiva. E nesse sindicato, não importa se o funcionário só teve 13 dias de salário, ele fala que tem que sempre descontar a contribuição assistencial sobre o salário base. Então, a gente pega 1.980 vezes 1%, que é a alíquota, 19,80. 19,80 aqui. E o Vale Transporte, por último aqui, esse funcionário tem Vale Transporte. Lembra que eu falei de ver com a empresa se ela vai solicitar o reembolso do que foi pago adiantado, né? Para título de Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição. O Vale Transporte, o desconto aqui eu tô colocando proporcional aos dias que o empregado trabalhou no mês da rescisão. Então, ele trabalhou 13 dias, então R$ 858 vezes 6%, que é a participação do empregado no Vale Transporte, deu R$ 51,48, tá? É o que está sendo descontado. Não seria justo descontar sobre o salário integral, sendo que o funcionário só usou o benefício referente a esse período, os 13 dias. E aí a empresa vê se ela vai querer o reembolso disso ou não. Se quiser, aí também pode fazer o desconto na rescisão. Bom, gente, o valor líquido da rescisão aqui, ó, deu 8.356,65, gordinha, né? Para um ano de contrato aí de trabalho, uma rescisão recheada para quem trabalhou um ano de contrato. Teve uma coisa aqui que eu coloquei, que eu acho que foi, deixa eu ver aqui, que eu não mostrei para vocês. Deixa eu reduzir um pouquinho. Coloquei aqui, ó, escondi, revelei o segredo. Aqui foi pra mostrar como que eu cheguei na multa do fundo de garantia. Esqueci de mostrar na hora que eu tava fazendo o cálculo. Que bases que você tem que somar para chegar no valor da multa do fundo de garantia. Então aqui eu somei, só voltando um pouquinho, o fundo da rescisão, que não está depositado ainda lá no extrato do funcionário, que a gente calculou agora, o fundo do 13º, que também não está depositado, e o saldo rescisório, que a gente pegou lá o extrato que eu mostrei aqui para vocês, ó, o extrato, né, que não é o da Caixa, mas é como se fosse, os 2.042,40, somei aqui, aí somei tudo, a base aqui deu 2.404, e aí a gente aplicou 40% da multa, deu 961,63. Nesse caso aqui de rescisão, a multa é 40%, tem alguns casos que é 20%. Isso daí, em outras simulações de rescisões, vai ter situações que a multa não é 40% e sim 20%. Uma outra informação importante é que antes, para quem está entrando no DP agora, pode ser que nem vai saber que existiu uma multa de 50%, mas antes a empresa pagava uma multa de 50% de fundo de garantia. E hoje a empresa paga uma multa de 40%. Foi extinta os 10% que era título de contribuição social que ia para o governo, para financiamento aí de habitação, de várias coisas. E aí, já, na verdade, esses 10% de multa já deveria ter sido extinto há muito tempo, porque esse 10% não ia para o empregado.
era para ter sido extinta já há um bom tempo atrás e o governo aí demorou muitos anos para fazer essa extinção. Mas ainda bem que ela chegou. Inclusive até para orientar as empresas tem como reaver esses valores por meio de processos desse período que as empresas fizeram rescisão e não era mais devido os 10%, era obrigatório ainda assim o pagamento, não tinha como fazer a rescisão sem, mas de repente pediu uma restituição de todo esse período que teve rescisões, que a empresa fez rescisões e pagou esses 10% de maneira indevida. Hoje é só 40%, mas se você está começando agora no DP, talvez você nem saiba que já foi 50% e que agora, né, foi extinto. Ainda bem, a empresa só paga 40%. Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando a empresa liga para você e ela fala assim, olha, eu quero mandar o funcionário fazer a rescisão do funcionário, o que você tem que fornecer logo de primeira? Se for o empregador mandando o empregado embora, aí você, funcionário do departamento pessoal, tem que fornecer o aviso prévio, tá? Para o empregado assinar. O empregado, ele precisa estar ciente de maneira formalizada, de maneira formal, por escrito. Não vale esse negócio de boca, pronto, você está demitido, vai embora. Não, ele tem que assinar um documento da ciência da demissão dele, né? E isso serve para proteger também o empregado, que a partir daquele momento ele não está indo mais trabalhar porque ele foi demitido. Já vi casos de empresa que falou, não, vai embora, você está demitido. Aí o empregado fica em casa achando que está sendo providenciado os documentos da rescisão dele e a empresa está lá lançando falta para ele, como se ele estivesse tendo que trabalhar. Então, no momento que a empresa comunica a demissão, ele tem que assinar o aviso prévio. Seja indenizado, seja trabalhado, se for pedido de demissão, uma outra situação, né? Aí ele tem que preencher uma carta a próprio punho. Então, importante. Aí eu coloquei aqui para vocês um modelinho do aviso prévio que é fornecido para o empregado. Nesse caso aqui, aviso prévio indenizado, aí vem os dados da empresa, os dados do funcionário, vem os dados da CTPS dele, do PIS, a data que ele foi admitido e é uma mensagem. Aqui eu não coloquei a mensagem, no aviso prévio também normalmente vem a mensagem com a data que ele tem que comparecer na empresa para receber as verbas, né, se for homologação na empresa mesmo. Então o texto é o seguinte, por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de empregados, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu contrato de trabalho em vigor desde 10 de julho de 2019. Aí datada a data que foi comunicado, o empregado, né, da rescisão, o empregador assina, o empregado assina e aquilo tá documentado, tá? Bom, eu acho que o que eu queria falar com vocês sobre cálculo de rescisão hoje seria isso. Vou mostrar para vocês aqui o relatório analítico que o sistema gera, que é um relatório muito legal até para mandar para a empresa conferir a rescisão, porque vocês podem ver que aqui mostra os dados do funcionário, mostra a data que ele foi admitido, até para no sindicato também fazer a conferência da rescisão. Se a rescisão for feita na empresa, o empregado tem direito de levar, se ele quiser, um advogado para acompanhar a rescisão lá, a homologação na empresa. Se for no sindicato, vai ter lá o sindicato acompanhando. Aí tem a data de opção do fundo, a data do aviso prévio, que foi na data de hoje, a data de demissão do empregado, a data da projeção do aviso, 15 de setembro, que gerou, né, todas aquelas indenizações por conta da projeção do aviso, ou seja, essa projeção do aviso veio para favorecer o empregado, esses adicionais aí de 3 dias por ano. Já vem a data de pagamento, que o prazo é de 10 dias. Antes tinha uma distinção, gente, de pagamento. Quando era aviso trabalhado, tinha que pagar no dia seguinte ao término do aviso prévio, era o prazo de pagamento da rescisão. Aviso indenizado era 10 dias, aí depois que veio a reforma trabalhista, foi unificado esses prazos e agora são 10 dias para pagamento da rescisão. Depois da data de demissão, né? No caso de aviso trabalhado, tem que esperar terminar o aviso, aí começa a contar os 10 dias.
E ó, você pode ver que aqui o direito, né, dos empregados mostra bonitinho aqui no relatório saldo do salário, reflexo, as horas extras, o 13º indenizados, férias vencidas proporcionais, férias indenizadas com adicional de 1/3 todas, o aviso prévio, participação nos lucros, INSS, imposto de renda, contribuição assistencial, desconto do vale transporte. Gente, é isso. É assim que a gente faz o cálculo de uma rescisão na prática, tá? Essa rescisão aqui é uma rescisão, uma demissão sem justa causa com mais de 1 ano. Cada situação, cada data, o tempo que o empregado está na empresa, cada sindicato, nenhuma rescisão vai ser igual a outra. Elas sempre vão ser diferentes na maioria dos casos, porque é muita variação de informação e um dia de variação, um dia a mais às vezes na projeção do aviso pode dar mais avos indenizados para o funcionário. Então, toda rescisão vai ser diferente. Então, é importante, principalmente quem está começando no departamento pessoal, dominar os cálculos de rescisão, porque é uma coisa que vocês vão ver que sempre vai ter, ainda mais dependendo da rotina, né, dependendo da categoria das empresas que você trabalha. Tem categorias que tem uma alta rotatividade de funcionários entrando e saindo, então registro, demissão. E isso exige muito essa expertise do profissional do departamento pessoal para tornar isso, como que eu posso dizer, mais orgânico, né? Porque você vai fazer muito disso, provavelmente. Dependendo, por exemplo, empresa de marketing que trabalha com marketing. Telemarketing. Gente, a rotatividade de funcionário em construção civil, telemarketing é bem grande, então você vai estar sempre fazendo rescisão, admissão. E é legal vocês acompanharem esses vídeos que eu tô fazendo, né? E eu vou tentar gerar situações diferentes sempre para vocês. E também é legal dicas para otimizar a rotina do departamento pessoal, porque o departamento pessoal ele tem uma rotina e às vezes do nada vai entrar uma rescisão, vai entrar admissão que vai mudar completamente a rotina de vocês, como foi o caso dessas medidas provisórias também que mudou. Quem trabalha no departamento pessoal sabe, mudou muito a rotina, né? E aí é legal vocês aprenderem como otimizar esses processos de rotinas do departamento pessoal para não se perder nesses casos que sempre vai ter e que demanda mais informação. Aqui, gente, é só os cálculos, mas a rescisão, quando você faz na prática, ela não acaba aí. Tem todo o processo de geração de guias, de informações que vai para o E-Social, de acompanhamento para ver se caíram os fundos, a multa, geração de chave, preparação de documentos. Aqui é só o cálculo da rescisão, mas uma rescisão em si, ela completa, ela demanda vários procedimentos, entrega de GFIP, informações na conectividade social, e não é só isso, mas eu quis mostrar para vocês o cálculo em si, tá bom? Mesmo que vocês tiverem dúvida e eu já tiver encerrado a live, pode deixar as dúvidas aí nos comentários, tá? Deixa as dúvidas aí nos comentários que a gente vai responder pelo Telegram ou pelos stores do Instagram, tá? Ou fazer algum vídeo, deixar aqui no YouTube mesmo, complementar a esse. Karina falou, obrigada, muito boas suas explicações. Obrigada, Karina. Legal você ter acompanhado, é muito importante o feedback de vocês, viu? Muito importante mesmo. Gente, como foi minha primeira live no YouTube, então assim, às vezes pode ser que a didática não foi a das melhores, mas eu vou... É importante receber o feedback de vocês para ver se estou falando muito rápido, se vocês querem que eu demonstre o cálculo de uma outra forma. É muito importante o feedback de vocês, tá? A Natália também falou muito bom, Tayane, muito obrigada. Gente, eu que agradeço por vocês terem acompanhado. A Karina disse que está ansiosa para a próxima live. Isso aí, Karina. A gente vai preparar mais conteúdo prático, porque às vezes a gente tem muita coisa teórica, mas no dia a dia, né, do departamento pessoal, que a gente vê realmente as dificuldades. A gente faz cursos teóricos, né, se forma, mas a prática realmente é o que demanda muitas dúvidas.
mas eu tenho já bastante coisa aí no Instagram que são mais práticos. E vai ter aulas teóricas também, mas é importante receber o feedback de vocês. A Antônia também falou aulas interessantes. Obrigada, Antônia, muito obrigada por vocês acompanharem, agradeço também. A gente fica por aqui hoje, já extrapolamos o tempo e a gente então se vê na semana que vem, tem live também, tá bom? Um beijo, uma boa noite para todos vocês, muito obrigada pela participação aí, por vocês terem acompanhado. Até mais, gente, tchau, tchau!